Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui mostrar para vocês hoje o resultado do jogo da Mini. Olha só aqui as peças todas prontas e falta eu fazer os últimos arremates ainda. Algumas peças já estão arrematadas, tá? Tudo certinho. E aí falta eu colocar também a etiqueta. Mas tem algumas que ainda tem essas pontinhas aqui, ó. E falta fazer esses últimos acabamentos ainda, mas de tudo assim já tá 99% pronto. E eu vou mostrar aqui com detalhe para vocês. Então, bora lá começar pelo tapete, tá? Ela pediu 2, tá aqui o outro, tá dobradinho. Mas é do mesmo tamanho, mesmo jeitinho. E já vou dizer pra vocês que eu fiz pela aula da Janine. Não, da Rafaela Camargo. É porque eu olhei aqui o nome escrito Janine, que tá aqui no meu caderno, eu falei Janine, mas é da Rafaela Camargo, tá? Eu fiz aí algumas adaptações, né, pro meu ponto. E aí, eu achei ficar super lindo, o caimento do bico super show também, ó. Aqui eu fiz com 10 pontos dentro dessa argola. E aqui nessa parte aqui de cima eu fiz somente com 8, porque com 10 ia ficar assim. Então, eu fiz aqui com 8 e aqui com 10, tá? Com 10 pontos aqui dentro dessa argola. Tá certo? E esse tapete aqui, eu iniciei com 71 correntinhas e voltei na quinta. E aí, fui dando seguimento conforme ela explica, com um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 na base. E fui seguindo assim, fazendo 5 carreiras no cinza, 5 no rosa chá, que foi a cor que eu usei. E novamente, seguindo aqui uma sequência, ficando então com 1, 2, 3... carreiras no rosa chá e 1, 2, 3, 4 no cinza. E aí, iniciando o bico também com o cinza e finalizando com o rosa chá, tá? As cores que eu usei da Cadore, tá? Tanto o preto, quanto o cinza, quanto o rosa chá e quanto o cru. E o lacinho eu fiz só assim, ó. Tá vendo? Passei o barbante, dei um nozinho lá atrás. E deixei assim mesmo o lacinho. Deixa eu ver aqui a próxima informação que eu tenho que passar. Esse tapete aqui, ele ficou pesando 460 gramas. Sem a aplicação, ele ficou pesando 300 gramas. E aí, depois que eu fiz essa aplicação aqui toda, ele ficou pesando 460 gramas. E a medida dele ficou de 60 por 48, tá bom? E uma dica também, uma dica que pode ser valiosa para alguém que vai estar procurando essa informação, eu vou deixar aqui para vocês, que é esse peso aqui da carinha da Mini, né? Que pesa 48 gramas, tanto esse rostinho aqui, quanto a orelhinha, tá? Uma dessa. Ah, mas eu quero fazer mais de uma, então vai pegar aí 48 e vai... Por exemplo, quero fazer 3, faz 48 vezes 3 e separa lá a quantidade de gramas. Separa sempre um pouquinho mais, né? Por exemplo, deu 48 aqui, mas separa 50, 55... Separa aí um pouquinho a mais por conta da tensão do nosso ponto, que é diferente aí de artesã para artesã, né? E aqui eu iniciei essa argolinha aqui, iniciei com o anel mágico, fiz 14 pontos altos, fiz aumento aqui em todos os pontos da base, né? Um aumento para cada ponto. Aqui na seguinte foi um aumento, um ponto, um aumento, um ponto e um aumento, seguindo aquele redondo, né?
Aí aqui foi um aumento pulando 2 e um aumento, e aqui 3. Então, eu fiquei com 5 carreirinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na orelhinha eu iniciei da mesma maneira, só que aqui é somente 1, 2, 3, tá? Somente 3 carreirinhas para a orelhinha. E aqui o lacinho, iniciei com 25 correntes e segui fazendo ponto alto por 5 carreiras. E aqui essas bolinhas brancas, eu fiz 9 pontos baixos dentro do círculo mágico e eu fiz costurado, tá? Eu costurei todas essas bolinhas brancas, eu optei por costurar. E aqui essa carinha eu fiz colagem com a cola de silicone. Pega a cola de silicone pra mim ali, por favor. Pode ser até essa seca que tá aí embaixo. E aqui, tanto a carinha quanto as orelhinhas eu colei, e o lacinho e essas bolinhas eu fiz costurado, tá bom? Ó, só uma tá bom. A cola que eu uso é essa, cola de silicone líquida. E eu, graças a Deus, até hoje eu ainda não tive problema com questão de descolar, ainda não tive reclamação. Sempre usei essa cola aqui, cola de silicone líquida, tá bom? Muito obrigada. De nada. E eu acho que é só, né, as informações deste tapete, que foram 2. Aqui o outro. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para vocês admirarem, né? Ó. E aqui o outro. Muito lindo, né? Agora eu vou mostrar para vocês o encaixezinho do vaso, do pé do vaso. E aqui o encaixezinho do pé do vaso, também iniciei com 70, o mesmo início do tapete, com 71 correntinhas e voltando na quinta. Aqui, nessa lateral, deixa eu mostrar deste lado que acho que fica melhor. Se eu não me engano, ficaria com 4 motivos desse aqui, só que eu achei que ia ficar muito embabadado, então eu fiz uma adaptação aqui e deixei somente com 3. E aí, quando eu vim preenchendo aqui essa argola, eu coloquei 10 pontos altos para não ficar aí fechando, né? E aí, eu achei que ficou melhor e não ficou, para não ficar assim, né? Porque esse bico aqui, geralmente, quando eu vou fazer ele, em vez de usar 10 pontos aqui, eu uso somente 8 e dá super certo pro meu ponto. E aqui, essa peça aqui, esse encaixe, falta eu arrematar lá, né, ainda. Ficou pesando 300 gramas. Sem a aplicação, que eu pesei eles antes e depois da aplicação. Sem a aplicação ficou 219 gramas e com a aplicação 300 gramas, tá? E a medida é de 50 por 48. Aqui a carinha do mesmo, todas elas foram iguais para todas as peças. Os lacinhos também, não modifiquei nada, tá? E aqui eu vou pegar a próxima, que é Ué, cadê? Essa peça aqui, que é da tampa do acoplado, né? Nela eu só apliquei o laço. Só fiz a aplicação do laço. Essa aqui, eu sempre gosto de falar que a gente tem que estar medindo, mesmo independente da aula que a gente tá fazendo, a gente tem que medir, porque às vezes o nosso ponto é mais alongado, mais folgado, e aí dá uma diferença, né? Então, é sempre bom a gente estar fazendo e medindo. E essa peça aqui, eu fiz e medindo pela minha. Todas as que eu já fiz sempre deram certo, né? Nunca tive problema. E ela ficou na medida de 47 por 31.
E não mudou muita coisa, né, sem a aplicação, que ficou 281 gramas sem a aplicação, e com a aplicação 301 gramas, tá? Então, não tem muito segredo, não. E aqui eu iniciei com o cinza, né? Fiz aqui essa carreirinha do rosa chá e vim aqui com o bico, fiz mais uma. Já tava fazendo o bico direto, mas aí eu resolvi fazer mais uma carreirinha de bloquinho, depois vim fazendo a carreira de ponto fechado. E aqui eu resolvi fazer assim, ó, colocar 5 pontos altos em cada bloquinho e já vim pra próxima sem corrente nenhuma pra fazer assim. Resolvi fazer assim, tá? Próxima peça, que eu fiquei encantada por ela, achei muito linda. De repente, vou estar trazendo até uns tapetinhos, assim, que eu achei muito delicadinho. Só não gostei muito, assim, desse laço por conta porque fica muito alto, né? Mas é o meu gosto, né? E o meu gosto não é o gosto de todo mundo. Olha, ela ficou medindo 52 centímetros de diâmetro, peso sem a aplicação 266 gramas e com a aplicação 314 gramas. E esse peso do lacinho, já com as bolinhas aplicadas, ficou pesando 20 gramas, tá bom? Para quem quiser aí fazer somente o lacinho depois para aplicar em alguma coisa, 20 gramas dá aí, tranquilo. Lembrando de acrescentar sempre um pouquinho a mais, 25 gramas aí, para não correr o risco de não tá bom? Então, eu acho que as informações que eu teria que passar aqui para vocês. Aqui eu iniciei também naquele mesmo estilo das cabeças para aplicar com 14, né? Com o círculo mágico, 14, e segui aqui fazendo os aumentos, como a gente já sabe que é. E eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui eu não segui a aula, eu fui fazendo e medindo aqui, tirei uma medida lá, né? Falei, vou fazer metade com preto e metade deixar pra fazer com o restante deixar pra fazer com o cinza. E essa carreira fechada aqui do cinza eu também segui fazendo respeitando os aumentos nos locais que eram pra fazer, tá? Depois eu vim aqui fazendo os grupinhos de 3, pulando fazendo 2 correntinhas e pulando um aqui na base, né? Pulei somente um na base. E fui seguindo. E na próxima carreira também, e já na próxima eu já fiz aqui um aumento com 4 pontos, né? No bloquinho, já com 4 pontos, em vez de 3 eu aumentei para 4. A próxima eu já fiz também com 4, e a próxima eu vim com carreirinha fechada. Então, ficou aí no cinza, ficou uma carreira fechada, 1, 2, 3, 4, 5 de bloquinho, uma carreira fechada, peraí que desfocou, uma carreira fechada, e vim seguindo aí o padrão do bico. E aqui atrás eu fiz a redinha. Eu confesso que eu tava assim um pouco com medo, porque eu acho que eu ainda não tinha feito durante toda a minha carreira, eu ainda não tinha feito tampa de vaso redonda. E aí eu tava um pouco assim, preocupada se ia dar certo ou não, mas ficou super certo, encaixou bem legalzinho lá, e eu gostei do resultado. E deixa eu mostrar ali pra vocês os cones que eu usei, só um minuto. Olha só, e pra quem me acompanhou aí no vídeo anterior, no vídeo de segunda-feira, vai lembrar que eu mostrei o material que eu iniciei, né? Que eu tinha um rosa chá fechado. Na verdade, eu mostrei 2, que eu tinha 2, né? E mostrei 2, tirei um, pra se caso eu precisasse, né? Eu tenho. Deixei um... Peraí.
tinha um preto fechado, eu tinha um rosa chá fechado e uma sobra, e eu peguei um rosa chá e uma sobra, e peguei essas sobras de cinza, cada um com uma quantidade, né? Tinha dois que tinha menos, outro tinha um pouco mais e outro tinha um pouco mais. Então, deu pra... O material que eu mostrei lá pra vocês deu pra mim fazer. O preto tava fechado, né? Que eu utilizei só pra fazer esses detalhes. Sobrou esse tanto. O rosa chá deu pra fazer bastante coisa, o que eu tinha nesse cone aqui que já tava aberto. Abri o que tava fechado, usei um tanto, ainda sobrou bastante também. E o cinza eu utilizei 3, né? E, ó, ainda ficou esse aqui, ainda vai dar pra trabalhar ainda. Então, o material que eu mostrei pra vocês deu pra fazer, ainda sobrou, né? Graças a Deus. E deu pra fazer essas peças lindas, maravilhosas, que foram 1, 2, 3, 5 peças. E o peso total desse jogo aqui ficou de 1,822 kg, tá? 1,822 kg. E o valor de venda é R$250. É a primeira vez que eu tô fazendo, vou até sentar ainda pra ver direitinho, se caso alguém quiser, pra mim ver se tá precificado certinho, porque eu peguei aí, fiz uma prévia, né, peguei uns insights aí de alguns vlogs aqui do YouTube, pra ver mais ou menos como precificar, e aí eu precifiquei em cima disso, e vou verificar se tá conivente, tá? Então, é isso. Quem chegou até aqui nesse vídeo, até aqui no finalzinho já, deixa escrito aí mini, tá? Que é a palavrinha-chave de hoje, mini. Então, essas as informações que eu tinha para passar para vocês hoje, dessa bela produção, super amei fazer. Tava bem empolgada que eu tava finalizando aqui as bases, né? Mas quando chegou pra aplicação, eu falei, meu Deus, ainda tem muito trabalho. Assim, a parte mais trabalhosa dele é aqui, tá? Que tem que aplicar, tem tudo esse detalhe. Mas é muito gratificante, assim, depois que tá tudo pronto. Maravilhoso o resultado. Super amei fazer. E é sempre bom a gente tá aí trazendo peças novas que dá uma aguçada aí na nossa mente, né? Então é isso. Beijos e até a próxima.